E o tema de hoje é cristão ateu, quando eu creio em Deus, mas não compartilho a minha fé. Anota aí, quando eu creio em Deus e não compartilho a minha fé. E eu estava até pensando antes de vir, estava tomando um banho lá e pensando que eu fico às vezes meio chateado que algumas pessoas depois do culto vêm compartilhar comigo e falam: cara, mais uma vez você veio e desceu uma lenhada na galera. E prepara o capacete, porque hoje eu não vou conseguir reter o que Deus me bateu, e vou compartilhar com vocês também. E eu queria que você começasse a abrir a sua Bíblia. Já vamos direto para a palavra, sem mais delongas. Em 1 Romanos 1, então é Romanos 1, não é 1 Romanos, não existe. Abre em Romanos 1 e já coloca o dedo indicador assim, ó, em Filipenses 2. Abre aí rapidinho. Temos que remir o tempo. Amém? Quem abriu aí diz um amém. Amém. Estou com pressa, então vamos lá. Vou ler. 1 Romanos 1 diz: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E em Filipenses 2, eu vou te dar um tempo para você correr para lá, é um pouquinho mais para frente. Em Filipenses 2, 12. Vai conseguir, Rodolfão? Quando você for, eu vou, hein? Em Filipenses 2, 12. Nós vamos ler do 12 até o 16. Daqui a pouco chega lá, então se você abriu, acompanha comigo. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra de Deus. Amém. Feche seus olhos mais uma vez, eu vou orar de novo. Senhor, manifesta em nosso meio. Nós cremos que evidências do Teu Espírito estão já nesse lugar. E eu quero pedir ao Senhor, Deus, para que haja a palavra do Senhor proferida nessa noite, trazendo mudança, transformação, porque eu creio que quando a palavra de Deus é liberada, nós saímos transformados, nós não saímos os mesmos, a sua palavra não volta vazia. E eu oro nessa noite, Espírito Santo de Deus, abra os nossos corações, que toda distração se vá e leve a nossa mente e o nosso coração cativo ao Senhor, e que possamos entender, compreender, Senhor, a tua palavra nessa noite, no nome de Jesus, amém. Bom, esses textos são fortes, eu considero bem forte. Paulo, ele diz que ele não tem vergonha do Evangelho, que o Evangelho é poder, o Evangelho é poderoso. Paulo, em Filipenses 2, ele diz que os filhos de Deus brilhariam como estrelas no universo. Você tem noção do quanto brilha uma estrela? O Sol, o nosso Sol é uma estrela, e o nosso Sol tem a capacidade de gerar nos nossos dias calor, luz, para alguns alegria, para outros tristeza, porque o calor é difícil às vezes, mas o Sol é uma estrela, e Paulo diz nesse texto que os filhos de Deus, eles brilhariam como uma estrela no universo. E esse texto sempre mexe muito comigo, eu particularmente amo muito esse texto, eu já acho que em outras ministrações já citei ele, e esse texto é um dos meus textos mais queridos da palavra de Deus. Só que Paulo está dizendo sobre o Evangelho em Romanos 1, e a gente vai falar hoje sobre compartilhar a fé, que é o Evangelho. E antes de mais nada, a gente precisa entender o que é esse Evangelho, o que é Evangelho. No meio de um mundo corrompido e depravado, como Paulo fala em Filipenses, que
que Paulo diz que é um mundo corrompido, depravado, que não há mais esperança, a gente encontra um mundo carente de amor, a gente encontra um mundo carente do Evangelho. E o Evangelho, ele nada mais é do que as boas novas. O Evangelho é boas notícias. O Evangelho proclama, anuncia que é chegado o reino dos céus. O Evangelho é essa boa notícia. O Evangelho quer dizer a esse homem depravado e corrompido, perdido em si mesmo, totalmente indigno e carente de amor, que ele encontra salvação no Evangelho. Se o Evangelho diz, ele tem a boa notícia de que esse homem perdido encontra salvação, de que alguém se fez homem, se entregou por nós, e essa é a boa notícia, que esse alguém deixou tudo quem era e tudo que tinha em toda a sua glória e esplendor, para vir aqui e fazer com que essa geração fosse salva. O Evangelho quer dizer que ao mundo que alguém se entregou por ele, que deu a sua vida por ele, deu a sua vida por mim, por você, e hoje nós podemos nos alegrar com a salvação, amém? Amém? Quantos se alegram com a salvação? Amém? Eu me alegro com a salvação, aleluia! Glória a Deus por isso. E o Evangelho é proclamar essa salvação, o Evangelho é dar essa boa notícia, o Evangelho é dizer que a graça de Deus chegou, que o reino de Deus chegou. Mesmo nós não merecendo, mesmo eu e você sendo pecadores, totalmente inundados no pecado, inimigos de Deus, Ele, o nosso Salvador, encontrou em nós, Ele interferiu na nossa história, e Ele escreve uma nova história, e Ele faz um caminho de vida. Esse é o Evangelho que eu acredito, que nós pregamos e acreditamos aqui nessa igreja. É o Evangelho que Jesus veio, que Ele morreu, que Ele sangrou naquela cruz por amor a mim e a você. E o Evangelho, ele é poderoso. O Evangelho, ele tem o poder de gerar salvação, vida, mas também ele tem o poder de gerar cura, de gerar milagres. O Evangelho tem esse poder de fazer com que o homem de trevas passe a enxergar a luz. E esse Evangelho é algo precioso. O Evangelho, ele é algo que não pode ser escondido, ele não pode estar perdido, ele não pode estar escondido debaixo de uma mesa. A Bíblia diz, e eu refleti muito sobre as parábolas de Jesus, em Lucas 15, você não precisa abrir, mas o mesmo texto, que é o texto do filho perdido, Jesus, antes de dizer a parábola do filho perdido, que é o filho pródigo, como alguns conhecem, Jesus, ele diz da importância de encontrar o que se procurava, e ele está fazendo uma comparação do Evangelho nesses textos. Ele está dizendo ao homem, e comparando com um homem que encontrou uma joia num campo, e comprou aquele campo, e ele está dizendo da mulher que procurou por toda a casa uma dracma, que é dinheiro. E Jesus diz nesses textos a alegria dessas pessoas de terem encontrado isso. Então Jesus está dizendo que há alegria quando um pecador encontra o Evangelho. Há alegria nos céus quando alguém se entrega aos caminhos do Senhor. Há alegria nos céus quando um pecador, quando alguém que estava no reino das trevas passa a viver no reino de luz. Então Jesus em Lucas 15 está dizendo isso, dá alegria quando um pecador se rende a Cristo. Então existe alegria naquele que encontra o Evangelho. Queria pedir para alguém, se puder chamar o Ricardinho, eu gosto de ter um fundo musical lá, não sei, acho que ele está no... Me ajuda, Jéssica? Eu esqueci de falar com ele. Então vamos lá. Nós, quando encontramos o Evangelho, e encontramos essa revelação do amor de Deus, a revelação do que Deus fez por nós, quando nós temos o contato com o Evangelho, é impossível permanecermos o mesmos. Porque o Evangelho transforma, o Evangelho gera vida, e se isso acontece em nós, é impossível não impactar quem está ao nosso redor, é impossível isso não ser transmitido aos outros, é impossível essa paixão não ser transmitida aos outros, e é por isso que Paulo diz que não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poderoso, ele faz o homem
homem cheio de trevas ver a luz. Ele faz com que aquele que não tinha esperança volte a ter. Ele cura o doente, ele gera alívio ao cansado. Ele é poderoso para fazer o homem que caminhava para um caminho de morte se converter para um caminho de vida. O evangelho é poderoso para gerar salvação. O evangelho de Cristo gera salvação. E esse evangelho é poderoso. Não é por mim, não é por você, não é pela nossa forma de fazer, mas é pelo poder que há no evangelho de vida, que alguém que estava morto volta a viver. E foi assim que aconteceu comigo e com você. Estávamos mortos para nós mesmos, totalmente imersos em pecados, e Jesus veio e trouxe vida a nós, e vida em abundância. Amém? Quem pode exultar pela vida em abundância em Jesus? Amém? Eu me alegro pela vida em abundância em Jesus. Mas, como eu disse, esse evangelho ele não pode ficar escondido. Esse evangelho precisa brilhar como uma estrela. Esse evangelho precisa ser proclamado aos 4 cantos dessa terra. Esse evangelho precisa alcançar essa cidade. E como tem sido o nosso compartilhar? Como tem sido o irradiar da luz que há em nós? Como tem sido a revelação do evangelho na sua vida? Você já se acostumou com ele? Você já se acostumou em vir aqui, sábado após sábado, ir em células e nada mais muda? Ou você vive diariamente, no seu dia a dia, a transformação que o poder do evangelho pode gerar em você? Aí, glória a Deus. É mais legal, né, gente? Ó, sou músico, né? Não tem como. E esse é o evangelho de Jesus, é o evangelho de Deus, e ele precisa ser proclamado. Então nós como cristãos, nós não podemos deixar isso de lado. Não podemos não compartilhar a nossa fé. Não podemos ser um agente secreto. A palavra diz, e eu gosto muito também desse texto, que uma lâmpada não pode ficar escondida embaixo de uma mesa. Ela precisa ficar alto para clarear toda a casa. E eu creio que Deus tem levantado uma geração para brilhar sobre a cidade, para brilhar sobre essa geração que está totalmente depravada e corrompida. Você é esse que quer brilhar para Jesus. Você é esse que quer irradiar a glória de Deus. Você é esse que quer compartilhar a sua fé. Você é esse que quer ver esse mundo depravado, perdido em trevas, ver a luz que há em Cristo. Eu sou desses. E eu quero compartilhar a minha fé a outros. Um termômetro para você avaliar se a nossa fé, a sua fé tem sido relevante, é quando nós contagiamos a outros com essa paixão. Porque é impossível receber as boas novas, as boas notícias de Jesus, e não compartilhar isso. E não querer que outros vivam isso. A gente olha para quem está lá fora, quem está perdido, quem não partilha disso, e a gente não pode deixar, a gente se compadece, porque ele não vive a salvação, a vida que há em Jesus. Então um termômetro é quando você irradia, é quando a sua paixão, ela contamina quem está em volta. Quando ela queima também quem está em volta. Quando ela começa a incendiar quem está ao seu redor. Esse é um termômetro importante para você avaliar se o evangelho em que você vive, que você professa viver, tem sido relevante, tem sido transformador. Porque não é só viver em santidade e estar aqui dia após dia. É também fazer com que outros conheçam o nosso Salvador. E eu queria compartilhar com você 2 princípios, 2 formas só de compartilhar a fé. 2 maneiras de como compartilhar a nossa fé. A primeira maneira é através de palavras. É simples assim. É através de palavras, é falar, sim, como eu estou falando, como todo mundo fala aqui, creio eu que não tem nenhum mudinho aqui. É falando. O mundo irá conhecer a Cristo através da palavra. E é preciso que os cristãos falem. É preciso que os cristãos confessem com sua boca Cristo. É preciso que cristãos saiam da zona de conforto e comecem a falar, a pregar alto e bom som que é chegado o reino de Deus.
Muitos falam que a atitude fala mais do que 1000 palavras. E é uma verdade essa. Só que as palavras, elas validam as nossas atitudes. Não importa só você, não é o bastante você só ter atitudes. As suas palavras, as suas atitudes validam palavras. Ou seja, a pessoa ouve e ela valida através das suas atitudes o que você está falando, o que ela ouviu de você. Então eu creio que o evangelho eu creio que essa frase, que uma atitude vale mais do que 1000 palavras, ela, dentro do nosso contexto de compartilhar a palavra de Deus, ela é insuficiente. Ela não é completa. Porque todas as nossas atitudes são validadas do que nós pregamos. Então é preciso evangelizar com palavras. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa que caminha comigo, que quando ele estava na escola, ele não era cristão, ele não fazia parte dessa igreja, e ele estava na escola e na turma de relacionamento dele da escola tinha uma pessoa da nossa igreja lá. E esse cara, ele era muito íntegro nos exemplos dele. O cara era íntegro nas atitudes. E essa pessoa que antes não estava aqui, não era cristã, tinha contato com esse jovem na nossa igreja e achava estranho. Falava, mas o que esse cara tem de diferente? As atitudes dele denunciavam que ele não era um cara normal como todos os outros. Tipo, tinha um exemplo que uma menina uma vez sentou no colo dele. Essas coisas, né, de escola. Eu acho que vocês estão muito sabendo como é. E o cara, na maior cara de pau, na maior cara lavada, como um bom santo e cristão, disse, você pode sair do meu colo, por favor? E aí deu aquela constrangida na garota, e aí o cara achou estranho, mas por que ele pede para ela sair do colo? O tempo passou, esse jovem se achegou aqui na igreja e encontrou esse tal amigo. E falou, cara, você era cristão. Por que você não me disse que era cristão? Eu estava te observando, eu via que você tinha algo diferente. Se você tivesse falado para mim de Jesus, eu tinha me convertido há muito tempo. Deixa eu tomar até uma água aqui. Eu também estou meio nervoso, confesso para vocês. Os avisos nunca demoraram tanto como hoje. Jesus. Mas vamos lá, vou continuar. E esse é um testemunho, gente, prático, real, de alguém que está em nosso meio. Que o cara, ele só praticava, ele só tinha atitudes, mas ele não tinha a palavra para validar as atitudes dele. Então não é só importante você fazer, mas é importante você falar. Por quê? Por que é importante você falar? Porque o evangelho é poder. Porque as palavras têm poder. Porque quando eu somos guiados pelo Espírito Santo, e quando nós começamos a testemunhar o Evangelho e dizer as boas novas de Jesus, essas palavras vão carregadas do amor de Deus. Essas palavras têm poder, essas palavras são poderosas, elas são capazes de mudar tudo na vida de alguém. E vários versículos bíblicos dizem a respeito do poder da palavra. Em Mateus 4:4, Jesus diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a palavra preenche e sacia a fome que o homem tem. Em Salmo 119 diz que a palavra é lâmpada e que ilumina os passos e clareia o caminho. Ou seja, a palavra traz direção, a palavra traz sentido, a palavra guia os passos de quem está perdido. Em Provérbios 30:5 diz, cada palavra de Deus é comprovadamente pura e é um escudo para quem nele se refugia. Ou seja, a palavra de Deus traz proteção, a palavra de Deus traz escudo, a palavra de Deus traz refrigério ao aflito. Em Provérbios 4 diz, meu filho, escute o que eu digo, presta atenção nas minhas palavras, nunca as perca de vista, pois são vida e encontra saúde para todo o seu ser. Ou seja, a palavra gera saúde física, emocional, psicológica. A palavra é capaz de curar a sua depressão, a sua tristeza. A palavra de Deus tem poder, tem o poder de trazer saúde para todo o seu ser. Você sabia que isso estava na Bíblia? Trazer saúde para você. Em Josué
Deus diz para Josué: medita na minha palavra, medita, guarda, para que você seja bem sucedido. A palavra de Deus tem o poder de trazer prosperidade e sucesso. Existem textos e vários outros que vão falando do poder da palavra de Deus. A palavra tem o poder de saciar a fome do homem. A palavra tem o poder de ser luz ao caminho do homem. A palavra tem o poder de trazer escudo, refúgio. A palavra de Deus gera saúde. A palavra de Deus gera prosperidade. Mas tudo isso não pode ter um fim em nós mesmos. A palavra nos transforma à imagem de Cristo para sermos testemunhas de Jesus e passamos a pregar a palavra. E tem o texto de 2 Timóteo, Paulo fala para Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado em tempo, fora de tempo. Paulo diz isso para Timóteo, ele diz: pregue a palavra. Querido, pregue a palavra de Deus que é poder, pregue Jesus que é a palavra. Jesus é a palavra. Em João diz: no princípio aquele que era a palavra estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe poderia ser feito. Nele estava a vida, nele está a luz dos homens. Jesus, o nosso Salvador é a palavra. Jesus é a palavra que tem poder de trazer salvação. Então não seja omisso, não se envergonhe do Evangelho de Deus. Testemunhe com os seus lábios, testemunhe as boas novas, testemunhe que é chegado o reino dos céus, que Cristo reina, que Ele quer reinar sobre todos, que assim como Ele reina sobre você e tem gerado vida em nós, não se envergonhe, pregue, fale, porque o verbo estava com Deus, se esvaziou, se fez carne, viveu entre nós, morreu para gerar salvação, subiu aos céus, hoje intercede por nós e tem todo o poder. Então pregue as boas novas, pregue a palavra, pregue o amor. Isso é amor. Pregar a palavra, pregar Jesus é pregar amor. Porque quem mais entregaria a sua vida por alguém imundo, sujo, depravado? Se por um homem bom, alguém poderia até pensar, imagina, Jesus, ele se entregou por amor a alguém que não merecia. E esse alguém somos eu e você, e são aqueles que estão hoje lá fora. Então pregue a palavra com palavras. É importante, não seja omisso. A nossa geração tem sido omissa, parece que tem se envergonhado de pregar. Eu me lembro quando eu era criança, eu cresci numa igreja tradicional, presbiteriana, mas era uma igreja que era envolvida com evangelismo. E todos os domingos, a gente ia para a escola dominical de manhã, vinha almoçar na casa da minha avó à tarde, comer frango a passarinho. Tinha 6 anos de idade, é uma das coisas que eu me lembro. Lembro de poucas coisas da minha infância, mas disso eu me lembro bem, faz tempo demais. E eu me lembro que a gente saía do culto, ia lá, comia na casa da vovó, frango a passarinho. Depois ia pra tarde, sabe o que a gente fazia? Olha, eu tinha 6 anos de idade, eu me lembro disso. A gente saía nas ruas, entregando, Suelen, levanta a mão aí, Suelen. Ela fazia parte disso. Ela cresceu na mesma igreja que eu, fazia parte ali da turma do barulho. A Suelen tinha uma boneca que tinha o único cabelo aqui, careca inteira assim. Tinha o único cabelo aqui, e tinha uns ciúmes daquela boneca, amigo. A boneca, rapaz, se você tocasse ali, era capaz de você ser fulminado pela presença de Deus lá, porque tinha unção na boneca. E eu me lembro que a gente saía, eu criança, saindo nas ruas, entregando panfletinhos assim, que aí tinha umas coisas meio brega lá, mas era a palavra. E aí a gente saía dando nas portas das casas, para as pessoas que estavam passando na rua, e convidando essas pessoas para ir para um ar livre. Quem conhece ar livre? Culto ao ar livre. Há uns velhos de igreja tradicional aí também que eu sei. O que é o culto ao ar livre? Imagina a gente saindo num domingo à tarde, numa praça da Vila Albertina, com um monte de aparelhagem de som,
com o microfone assim, ruim pra caramba, com os irmãozinhos com a guitarra desafinada. Não tinha esse louvor bom que a gente tem hoje aqui, não. Os irmãozinhos com a guitarra desafinada, às vezes pandeiro e sanfona. O povo se convertia porque a palavra tem poder, querido. Não era porque era bom, não. Mas esse é o testemunho que a palavra tem poder. E aí era aquela história dos crentes careta, que as irmãzinhas tudo de saia, cabelo longo, saia longa, os irmãozinhos tudo de terno e gravata, com a Bíblia debaixo do braço. Esse é um adereço importante, Bíblia debaixo do braço, com o inário aberto, e cantando lá, ó, não sei que bate o dedo, os portões da vida, no céu e no verão, tipo, algumas coisas eu me lembro. E aí ia cantando, e a galera que a gente tinha saído para entregar os panfletinhos, vinha vindo, ouvindo o som. A gente pedia energia elétrica para qualquer vizinho doido que desse isso pra gente, e fazia o culto ao ar livre. Eu nunca mais vi isso. O meu pai, ainda cristão à moda antiga, faz isso aqui na vila. Talvez alguém tenha escutado já, quem mora aí na vila. E ele faz isso lá na porta da igreja dele. E eu me lembro que eu cresci nesse ambiente, no ambiente de você se expor, que nem aqueles caras que vai de manhã no sábado bater 8 horas da sua casa, testemunha de Jeová. A gente fazia isso também. E aí você pode até torcer o nariz e tal, mas querido, a gente saía pregando a palavra. E o evangelho era disseminado no bairro. A igreja ficava conhecida no bairro, ou porque era bom, ou porque o som era muito ruim, mas ficava conhecida. E o povo ouvia as boas novas. Então a gente pregava com palavras e saía pregando. Eu, criança, saía entregando folhetinho, e como uma criança é fofinha, que não era o meu caso, mas normalmente criança você sai entregando e não tem um cidadão que não pegue. E aí os tiozinhos, ai que fofinho e tal. E a gente saía pregando a palavra, a gente saía evangelizando, a gente saía fazendo o evangelho ser conhecido. A gente saía batendo de porta em porta. Aí quando o vizinho saía, a gente fala, queridão, o evangelho chegou, o reino de Deus chegou, as boas novas chegaram para você. Você tem noção? Se de repente você está num domingo de manhã, triste e abatido, bate um crentezinho na sua porta e começa a falar as boas novas de Jesus para você. É lindo isso. Isso é o reino de Deus sendo expandido. Então a nossa geração tem sido meio omissa. A gente esconde muito mais pelo que as atitudes valem mais do que palavras, e não fala, e não prega com palavras o evangelho. Então entenda hoje, entenda que o evangelho é poder, que a palavra tem poder, e quem ouve a palavra e crê tem salvação e fé, porque a fé vem pelo ouvir, e alguém precisa falar para o outro escutar. Então fale e pregue, não se envergonhe do evangelho de Deus, porque o evangelho de Deus é poder. Como eu disse, não é por mim e por você, na força do nosso braço e do nosso jeito. Só prega, fala, que o poder vai por si só, porque o evangelho é poder. Às vezes a gente tem medo, e quando a gente faz, às vezes, evangelismo, eu vivi uma situação dessa ontem, a gente começa a interceder. Espírito Santo, vem, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, que agora eu preciso converter esse cara, preciso convencer esse cara, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, você vai intercedendo lá. E aí você vê, o que eu vou convencer agora, o que eu vou falar agora? E a gente fica tentando achar argumento, fica tentando, não, porque isso e aquilo, e começa a tentar, a nossa cabeça fica a mil. Mas entenda que não é por mim e por você. Não é do nosso jeito de convencer, não são os nossos argumentos, né, advogado, que vão convencer alguém a se bater assim e falar, amém, tá isso aí, eu vou me converter. É pelo Espírito Santo, Ele é o juiz, Ele é quem convence. Então pare de ficar tentando encontrar palavras, tentando encontrar, como vou argumentar, o cara é muito racional, mas o cara é isso, aquilo, outro. Não, cara, prega, só fala para ele, olha queridão, deixa eu te falar, Jesus ama você, Jesus se entregou por você, e começa a falar das boas novas. Isso é irresistível, e o cara vai vir, ele vai se aproximar, e ele vai ouvir, mesmo se você semear a palavra. E aí, antes de eu ir para o próximo ponto, porque esse já acabou e eu estou com um tempo bom ali,
eu queria compartilhar com vocês algo importante, trazer um alerta para vocês. Facebook. Cara, você já sabe com o Facebook. Sabe o que eu estava vendo esses dias? Eu fico acompanhando lá, e vocês acham que, não sei quem me tem ou quem não tem, eu posto pouquíssimas coisas lá. Eu posto poucas coisas da minha família, do meu filho e tal. Porque sabe o que acontece? Para mim, o Facebook, às vezes, ele potencializa, ele é um mundo paralelo. O Facebook e as redes virtuais são os mundos sociais, é um mundo paralelo. Por quê? Porque lá tudo se potencializa. Lá tudo é perfeito. Lá as pessoas amam mais. Às vezes você vê o cara elogiando o pai ou a namorada, o cara nunca falou nada pessoalmente. O cara nunca deu um presente, o cara nunca deu um carinho. E lá nas redes sociais o cara, aquele texto maravilhoso. Pro pai, pra mãe, o cara xinga a mãe, mas lá no Dia das Mães, o cara posta aquele texto. Por quê? Porque é ali, cara, é um mundo virtual, é paralelo aquilo lá. O cara, sabe tudo, sabe sobre política, sabe sobre carro, sabe sobre eleição, sabe sobre um monte de coisa. E todo mundo é expert lá, e tudo se potencializa, o amor, a amizade. O cara nem cumprimenta você na igreja, mas tem uma lembrança de uma foto sem querer do Locomotivo, ele fala, cara, eu te considero pacas. E o cara nem cumprimenta o outro na igreja. Não, é amigo. Meu amigo. Irmão lá da igreja, parceirão. Assim como potencializa o ódio. Cristãos, às vezes, debatendo sem muito argumento ou sem sabedoria alguma contra ativistas homossexuais, até mesmo teologia, contra um monte de coisa. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Aquilo é uma guerra. Sabe por que é uma guerra? Naquele mundo virtual, porque todo mundo fica se odiando lá, fica debatendo, e sabia que em guerra saem mortos e feridos. A diferença é que os mortos e feridos são virtuais, mas eles vêm para o mundo real. Porque às vezes você se chateia tanto com alguém, ou você briga tanto com alguém lá, que esse cara nunca mais vai querer pisar numa igreja, porque você não soube falar. O cara nunca vai querer ouvir falar de Jesus, porque você só postou, ou brigou, ou sei lá o quê. Então pense nisso, pense o que você vai postar. Não tem só crente no seu Facebook, então cuidado com as críticas. Use o Facebook para proclamar as boas notícias. Use o Facebook para proclamar as boas novas. Eu tenho certeza de que quando você começar a inundar aquele lugar, aquele ambiente virtual, com a presença de Jesus, de forma genuína, de forma sábia, várias pessoas vão olhar na sua timeline, às vezes um versículo, um texto, uma reflexão, uma palavra de alguém, e aquilo vai transformar a vida de uma pessoa, aquilo vai transformar o dia de alguém. Então use o Facebook, use a internet para expandir o reino de Deus, e não para só girar mais brigas, contendas. Cuide da aparência do mal, e use essa ferramenta para levar o amor de Deus, o amor de Jesus, e não justiça. Entenderam? Amém? Amém. Acho que vocês entenderam. Não use para levar justiça, use para levar amor, porque Deus é amor. Testemunhe o que Ele fez na sua vida, testemunhe as boas novas naquele lugar, para que aquilo seja um celeiro também de pessoas que vão chegar e vão vir até esse lugar, porque viram algo diferente em você, ouviram algo diferente no que você escreveu. Existem pessoas que vieram aqui, que são pessoas que viram no Facebook a gente, fotos nossas, e falam, eu vim para a igreja, porque eu vi no Facebook de alguém, peguei um endereço e vim para cá. Vejam, funciona, o negócio é forte. Então use para expandir e levar o amor de Deus. Amém? Então o primeiro ponto, a primeira forma de compartilhar a nossa fé é através de palavras. E a segunda forma é através de atitudes. Simples assim. Palavras e atitudes. Uma forma de compartilhar é as nossas atitudes. E como eu disse, as nossas atitudes, elas validam o que a gente fala. Ou seja uma referência. Seja alguém que fala e as suas atitudes se transformam em referência. Seja santo. Entenda o conceito de santidade. A essência da palavra santidade é separado. E normalmente a gente associa a santidade
com se manter santo moralmente, ou seja, se manter puro na área sexual, né? Às vezes o líder de célula chega aí, mano, tá em santidade essa semana? Aí você já, pô, não, não vi nada de errado aí, ficou tudo de boa, não peguei ninguém, tá tudo certo. Mas a santidade é muito mais do que isso. Quando o cara assim fala assim, aí mano, tá em santidade essa semana? Varão. Varão é da igreja antiga também. Ih, varão. Ô vaso. Então, santidade significa estar separado. E quando a gente entende que Deus é santo, a gente entende que só Ele é santo, que santidade é estar separado, a gente entende que Deus é santo ao ponto de não haver mais nada que se compare a Ele. Só Ele é santo, só Ele é separado. Deus está em uma categoria em que não existe mais ninguém que habita nessa categoria. Só Ele habita na categoria da santidade, só Ele é santo. Porque não tem nada que se compare a Deus, nada na criação ou fora dela que se compare a Deus. Porque Deus é santo e só Ele é santo, Deus é puro, só Ele é puro, Deus é todo poderoso e só Ele é amor, só Ele é glorioso, só Ele é. E não tem nada na criação ou fora dela que possa se comparar a Deus ou à santidade de Deus. A santidade de Deus é incompreensível aos nossos olhos, a nossa limitação humana. Mas Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é puro, Deus é único. Deus é único. E é por isso que os anjos cantam sem cessar, porque os anjos olham ao Senhor, os anjos contemplam a Deus, contemplam quem Ele é, tentam olhar e veem que só Ele é santo e Ele só tem uma escolha, senão cantar que Ele é santo, santo e santo. Então nos versículos que eu li no começo, Paulo diz assim: meus amados irmãos, vocês obedeceram na minha presença e obedeceram fora dela, e ponham em prática a salvação de vocês, pois é Deus quem efetua o querer, o realizar. E aí ele diz lá na frente: venham a tornar-se impuros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis. Quando Paulo diz isso, Paulo começa a resgatar a essência do Filho de Deus. Então quando Deus através da palavra te dá vida e te transporta para esse mundo de luz, Deus começa a te tratar, Deus começa a te transformar à imagem dEle, à imagem de Jesus. Deus começa a te fazer um filho. Então nós começamos a praticar a nossa salvação e começamos a ter a natureza de Deus, ou seja, a natureza santa de Deus. A conduta nossa passa a ser uma conduta santa. Então não tem como nós sermos separados, não sermos filhos de Deus e não sermos iguais a Ele, e não sermos separados. Não tem como, quando o mundo olha para você, contempla a santidade de Deus em você, então o mundo olha e começa a ver que você brilha, você começa a brilhar no meio dessa geração, porque Deus te criou para ser santo como Ele é santo. E essa santidade destoa tanto com o mundo, imerso em pecados, em trevas, em depravação, que a única escolha que o mundo tem é olhar para você como uma referência, é olhar para você e começar a ver que existe ali um Filho de Deus que brilha, que ali existe esperança, que ali existe amor, que ali existe refúgio, que ali existe consolo, que ali existe saúde, que ali existe vida. E é só ali que ele encontra sentido. O mundo olha para você que brilha como Deus brilha, que é santo como Deus é santo, e ele vê que ali ele pode encontrar sentido. Ele vê que ele pode encontrar vida. Ele vê que ele pode encontrar salvação. Ele vai querer brilhar como você brilha. Portanto, não se envergonhe do Evangelho. Pratique, fale e seja santo. Compartilhe a sua fé com atitudes. Compartilhe a sua fé com palavras e atitudes. O mundo aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus para governar sobre ele. Quando o mundo olha para os filhos de Deus, contemplam a imagem de Deus em nós, na igreja santa de Cristo, na sua vida,
Você é uma referência que brilha como um astro. Quantos querem brilhar como um astro? Quantos querem irradiar a santidade de Deus? Então entenda que santidade não é só se manter puro. Santidade é você compartilhar da natureza de Deus, porque você é filho de Deus, e quando Ele te resgata, você faz parte, e começa a ter a natureza santa de Deus em você, e você começa a ter atitudes santas, sim, uma atitude que é santa, que é pura, que é irrepreensível na sua conduta, que é irrepreensível no seu modo de agir, e que também tem amor, atitudes de amor que chora com quem chora, que alivia a dor daquele que tem dor, que alivia a fome daquele que tem fome, que pacifica, que é pacífica, que procura fazer o bem, que se importa com o coração do outro, porque você ama o outro como você ama a si mesmo. Então é impossível você ser igual a Deus, ser santo como Ele é santo, e as suas atitudes não denunciar isso. Vai ser igual o nosso amigo, que as atitudes dele na escola denunciavam quem ele era. Provavelmente ele não falava sobre coisa sexual, ele não era corrompido, como o mundo é corrompido. Então eu creio que Deus quer levantar um povo, que Deus quer levantar uma geração, que Deus quer levantar uma igreja santa, uma igreja que não é omissa, uma igreja que prega a verdade de Deus com palavras, que não é omissa com a sua boca e que com suas atitudes validam a santidade, que as suas atitudes denunciam o amor que há em Deus, que irradiam o amor que há em Deus, porque Deus é amor e tudo parte desse amor, de um amor que se entregou por alguém que não merecia e hoje faz o possível por amor a essa pessoa. E nós temos que fazer isso por outros também. Quantas vezes você não viu alguém chorando na rua e seu coração se compadeceu, e aí você queria ir lá, dar um ombro amigo, conversar, falar, mas por quê que você está chorando, que eu posso te ajudar e tal. Isso já é o amor de Deus. Mas existem muitas pessoas que estão muito mais perto que nós, que precisam ser impactadas por esse amor. Lembra aí de um cara no seu trabalho, por exemplo, que é totalmente depravado, corrompido, que o seu coração às vezes já sentenciou, não, esse cara nunca vai se converter. Do jeito que ele é, do jeito que ele ama esse mundo, não, esse cara é impossível acontecer, dele se converter. Eu queria que levantassem a mão aqueles que nunca imaginaram estar numa igreja e hoje estão aqui. Olha ao seu redor, querido. Fica com sua mão levantada. Olha ao seu redor. Você imagina aqueles que nasceram já em igreja, ou você que está com a sua mão levantada, fica com a sua mão levantada aí. Nunca sentencie que alguém não tem condição de se converter. Você é prova disso. Essas pessoas, olha para as pessoas ao seu redor, querida. Essas pessoas são provas de Deus, de que o Evangelho tem poder. Essas pessoas são prova de que não existe alguém sentenciado para a morte. Que não existe alguém sentenciado para não ser salvo. Essas pessoas talvez nunca imaginaram, até falavam mal de crente, e hoje estão aqui. Então nunca sentencie alguém. Agora, existem pessoas ao seu redor, existem pessoas que estão no seu trabalho, que estão na sua faculdade, que fazem parte do seu dia a dia, ou até mesmo da sua família, que nunca ouviram falar claramente quem é Jesus, ou que só veem as suas atitudes, mas que você talvez tenha medo, ou nunca chamou. Comece a ter atos de bondade, comece a ter atos de amor para com essa pessoa. Faça com atitudes e pregue através da sua vida. Deus quer hoje levantar um povo, uma geração, uma igreja que vai ser referência. Que vai ser referência nas atitudes de amor. Porque nenhum outro povo da terra,
Nenhum outro povo tem o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo, de se importar com o pobre, com a viúva e de trazer justiça e paz a todos. Então, seja a sua atitude de justiça e paz. Seja a sua atitude de amor, seja a sua atitude de justiça, seja a sua atitude de paz. Se compadeça de compaixão e de graça por outros, pelo pobre, pela viúva, pelo aquele que está perdido, porque é mandamento de Deus. Porque é mandamento de Deus. Em Isaías diz: o jejum que eu desejo é que você vá e liberte os cativos, que cuide do pobre, cuide da viúva, e ele vai lá falando várias atitudes que o povo tem que fazer. Entenda, querido, que naquele povo de Israel, assim como hoje, mas aquele povo na época de Israel, nenhum outro ao redor do mundo tinha o mandamento de fazer justiça ao pobre, tinha o mandamento de fazer justiça à viúva, de cuidar do pobre e da viúva, tinha o mandamento de que quando um soldado se mutilasse numa guerra, que o povo tinha que trazer alimento, que sustento para a família daquele soldado. Ou seja, Deus estava levantando o povo de Israel para ser referência no meio do restante do mundo, no meio dos povos, e dizer: eis ali o povo de Deus, eis ali o povo de Deus. Aquele povo é estranho, aquele povo tem amor lá, tem algo diferente lá, tem bênção lá, porque esse povo obedece. E não é diferente hoje, não é diferente na nossa geração. A Bíblia é a mesma, o Deus é o mesmo, e Ele diz para a sua igreja: se levante com atitudes e brilhe como um astro, com as suas atitudes de amor, com as suas palavras de amor para outros. É a mesma coisa hoje. Deus quer levantar um povo, referência. Eis aqui, Senhor, o teu povo. Eis aqui o teu povo. Eis aqui o teu povo. Eis aqui o teu povo. Se você é esse, levante do seu lugar. Se você é esse povo, levante desse lugar, do seu lugar. Se você é referência, se você quer ser referência, se você é o povo escolhido de Deus, se você é o filho de Deus, que foi resgatado, que tem a natureza de Deus sendo forjada em você dia após dia, se você é o povo que vai brilhar nessa geração e ser referência, comece a orar no seu lugar. Comece a orar no seu lugar. Comece a orar ao Senhor. Eis aqui o teu povo. Eis aqui o teu povo. Eis-nos aqui, Senhor, a tua igreja. Eis a tua igreja, Senhor, que quer se levantar nessa geração para ser referência. Faz, Senhor, faz. Faz, Senhor, em nossos corações igual ao teu. Faz os nossos corações igual ao teu. Faz o nosso coração igual ao teu, Jesus. Comece a pedir por amor. Comece a pedir por paixão ao Senhor. Comece a clamar ao Senhor para que Ele dê oportunidades para você brilhar, para que Ele dê vida em você, que Ele gere vida em você. Comece a orar ao Senhor. Vem Jesus, vem Jesus. Eis aqui o teu povo. Eis aqui o teu povo. Eis aqui o teu povo. Se levanta, Senhor, sobre nós. Eis aqui o teu povo, Jesus. Eis aqui o teu povo. Santo, Santo, Santo. Flui, flui, Espírito Santo. Flui, Espírito Santo. Flui, Espírito Santo. Começa a gerar no nosso coração, Senhor, frutos dessa palavra. Frutos dessa palavra. Arrependimento, Senhor. Oh, Jesus. Segura. Só Ele. Vem, Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos e escute. Existe um clamor da nossa geração que está lá fora.
Existe um clamor daqueles que estão cegos. Existe um clamor daqueles que estão perdidos. Existe um clamor de vidas que estão hoje, de repente um jovem se arrumando para ir para uma balada e talvez esse jovem não tenha mais a sua vida nessa noite. Existem pessoas que estão lá fora clamando. Existem cegos que clamam que querem ver. Existem surdos que querem ouvir. Existem pessoas viciadas que querem ser curadas. Existe uma geração que clama por cura. Existe uma geração que clama por esperança. Existe uma geração que clama por sentido, por vida. Existe uma geração que está perdida procurando vida no mundo. Existe uma geração que está procurando vida no sexo. Existe uma geração que está procurando vida e satisfação no dinheiro. Existe uma geração lá fora que está procurando satisfação em prazeres. Existe uma geração que está perdida, afundada em si mesmo, no seu egoísmo. Feche os seus olhos. Existe uma geração que se encontra deprimida. Existe uma geração que se encontra triste, deprimida, porque a sua fome não é saciada, porque a sua sede de vida não é saciada, porque a sua fome por vida não é saciada. Existe uma geração que não tem mais esperança. E essa geração clama. Em Romanos diz: como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão aqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Essa geração espera que você pregue. Essa geração espera que você brilhe. Essa geração espera que você pregue. Ouça o Senhor. Ouça o Senhor nessa noite, pedindo para você ir, convocando você para você ir. Aí você se pergunta: mas eu estou tão ainda sujo, eu estou tão ainda perdido em pecados, mas eu ainda não estou pronto. Querido, pregue a palavra, porque isso também vai vivificar o seu coração. Isso vai trazer vida para você também. Porque Deus é poderoso. Porque a palavra tem poder. Não se envergonhe do Evangelho. Vai atrás dos filhos de Deus que estão lá e hoje clamam. Como ouvirão se não há quem pregue? Não se envergonhe do Evangelho. Pregue o Evangelho. Seja como um farol, seja como um astro no meio dessa geração. Eu queria convidar você a levantar as suas mãos e começar a orar ao Senhor. Peça capacitação ao Senhor. Peça capacitação ao Senhor. Peça por unção, peça por discernimento, peça por sabedoria, peça por autoridade, peça ao Espírito Santo de Deus por oportunidades. Peça ao Senhor para quebrar o coração omisso, o coração egoísta que vive um evangelho para si, e comece a escutar o Senhor dizendo que hoje Ele te envia, hoje o Espírito Santo te envia para ir e pregar a geração que procura, que clama por salvação, por esperança, que diz: eis chegado o reino dos céus, eis chegado as boas novas do Senhor, o reino dos céus chegou, o reino dos céus chegou, eis que o Filho nos deu, e Ele nos foi dado e nos deu vida, 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 vida. Oh Senhor, nós clamamos: Abba Pai, reveste-nos e usa-nos, em nome de Jesus, usa-nos, 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 usa-nos. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada.
abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Nós vamos cantar essa canção do começo e eu quero te convidar a fazer dessa oração, dessa canção, a sua oração. Chega-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha. Só a sua voz cante como um farol. Que brilha. Cante o mais alto que você puder. Mostre-se ao Senhor como disponível. Mostre ao Senhor como disponível. Deixa que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer lugar. Cante ao Senhor como um farol. Um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sim, Senhor Jesus. Amados, eu estava compartilhando agora com o pastor Marcos. Isso não é natural nosso. Quantos conseguem entender o que eu estou falando? Eu não acordo todos os dias falando: Senhor, como eu quero ser usada hoje. Senhor Jesus, como eu quero fazer a diferença na vida de alguém. Amados, isso é um esforço. Nós temos que clamar ao Senhor por isso. Não é natural no ser humano. Porque sabe o que é natural em nós? O egoísmo. O egoísmo é natural em mim. Eu acordar todos os dias e pensar em mim, pensar na minha família, não querer sair do meu conforto, isso é o natural. O que não é natural é eu ajoelhar os meus joelhos no chão e clamar: Senhor, me usa, Senhor. Me usa agora em qualquer lugar. E isso nós só vamos conquistar com os nossos joelhos no chão, clamando ao Senhor. Senhor, me usa como um farol. Não é natural teu. Você não acorda amando pessoas. Você não acorda pensando naquela pessoa. Eu não gosto de usar essa palavra, naquele coitado que não tem Jesus. Isso tem que ser inerente. Não é apenas uma canção que vai falar: me usa, Senhor, em qualquer hora, em qualquer lugar. Você vai sair daqui, eu vou sair daqui, o meu coração vai estar frio. Da mesma maneira, amanhã nós vamos acordar da mesma maneira. Quantos entendem o que eu estou falando? Isso não é natural, amados. Nós precisamos clamar ao Senhor. Essa semana eu tive a oportunidade de estar indo lá naquela tribo. Muitos aqui sabem, estão no nosso grupo,
do Plantando Sementes, eu adentrei naquele lugar e eu falei: Senhor, onde eu estou? Meu Deus, como que pode isso? Não parecia nem que eu estava no Brasil. Só que, sabe o que mais me matou? Não foi eles não terem nada para comer, não foi eles não terem brinquedos, não foi eles não terem roupa, as crianças andarem nuas, nos córregos, naquela sujeira. Aquilo acabou comigo com certeza. Nós já estamos fazendo uma ação para ir naquele lugar domingo, mas isso foi o de menos. Eles não conhecem Jesus. O mês passado uma criança morreu, ele nunca ouviu falar de Jesus. E um monte dali vai morrer sem ouvir falar de Jesus. Era uma miséria espiritual demais para suportar. Se nós não orarmos e não clamarmos ao Senhor, nós não temos como amá-los. Eles estão a menos de 30 minutos daqui, eu nunca soube que eles existiam. Mas quantas pessoas estão nessa mesma situação de miserabilidade, morrendo do nosso lado, indo para o inferno, e a gente vivendo como cristãos ateus? Temos que fazer nossa parte, sim, em alimentá-los, em dar roupas, em dar brinquedos, mas é muito mais do que isso. E eu falei para o cacique o seguinte: eu falei: cacique, como? O que a gente pode fazer? Ele falou, só que nada daquilo aqueceu o meu coração. Eu queria falar de Jesus e eles não entendem a nossa língua. Como nós vamos fazer uma ação do Plantando Sementes se eles não entendem a nossa língua? Eu não quero ir simplesmente lá levar alimentos, levar brinquedos e deixar eles indo para o inferno do mesmo jeito. O Senhor já está nos dando várias estratégias agora para o dia 9, levantando pessoas que falam Guarani, para poder falar do amor de Jesus para aquelas pessoas. Estejam orando por isso, amados, mas mais do que isso, nós precisamos de vocês, sim, naquele dia. Nós precisamos muito de vocês nessa ação do Plantando Sementes, mas isso é o de menos se eles morrerem sem ouvir falar de Jesus. São 370 crianças indo para o inferno, mais todos os pais, e nós aqui. Eu não falei isso para comover o teu coração, embora eu esteja destruída por dentro com isso, mas eu tenho ainda a esperança de estar ali levando junto com vocês o amor de Deus. Mas o que eu quero deixar para vocês é: se não colocarmos o nosso joelho no chão até sangrar para pedir que Deus coloque amor no nosso coração, todos vão morrer sem Jesus. Eu quero levantar um clamor agora. Nós levantamos clamores por nossos pais que estão doentes, por nossos filhos que adoecem, até por um amigo do lado que está passando necessidade. Mas nós muitas vezes não colocamos o nosso joelho no chão para clamar, para que Deus aqueça o nosso coração. E eu quero levantar agora um clamor com vocês. Se você sente esse desejo, mas está frio, não tem problema, você é normal. Entendem? Você é normal. Se você está frio, não sente esse amor, é normal, porque nós somos egoístas e miseráveis. Mas a pergunta não é para você que não sente. A pergunta é para você mesmo que não sente. O que você quer fazer com isso? Eu quero pedir que vocês, se quiserem se ajoelhar no lugar de vocês, se quiserem vir à frente, podem vir. Nós vamos levantar um clamor. E agora nós vamos ouvir essa canção com o maior entendimento de onde vocês querem que Deus leve vocês. Aonde vocês querem ir? Vocês querem ser farol para quê? No serviço de vocês, na faculdade. Todos estão na mesma situação daqueles índios. Todos estão na mesma situação. Você, criancinha, você pode falar do amor de Deus? Não pode na escola? Você quer? Pede para Deus colocar no teu coração desde nova. Eu queria que cantássemos essa música. Podem vir à frente aqueles que querem mais do Senhor, que querem que Deus aqueça o teu coração. Nós somos egoístas. Quantos aqui reconhecem que são egoístas? Podem vir na frente, todos egoístas. Todos nós somos egoístas. Nós vamos clamar ao Senhor. Clame
clame ao Senhor. Isso, querido, pode vir. Sabe que uma palavra como essa que o Joel pregou é sempre uma palavra de muita coragem, porque ela não é uma palavra para ser popular. Aliás, nós não estamos aqui para sermos populares, nós estamos aqui para falar aquilo que Deus quer falar com o seu povo. E o que Deus está pedindo para o seu povo é para o seu povo despertar e acordar para aquilo que é importante para Ele. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria. E talvez você venha aqui e você quer uma palavra de ânimo, você quer uma palavra de cura, você quer uma palavra de libertação, uma palavra engraçada, eu não sei. Mas o que Deus tem falado conosco nesses dias é para a gente voltar para aquilo que é a essência do Evangelho, que é amar Deus sobre todas as coisas. E quando eu amo Deus, eu amo pessoas. E como a pastora Renata disse, isso não é natural, isso é um exercício, querido, isso é um desafio. Assim como ser santo, assim como andar em santidade precisa de um esforço, precisa de renúncia. Você, para amar pessoas, para estender o seu braço, para poder falar de Jesus, você precisa de esforço. Você precisa clamar a Deus para que Ele incendeie o teu coração. Você precisa dizer para Deus: Deus, me livra desse egoísmo, Pai. Querido, Deus, um dia nós nos vamos apresentar diante de Deus e Ele vai perguntar para você: onde estão? Onde estão aqueles que estavam ao seu lado? Onde estão aqueles familiares do seu lado? Onde estão aqueles vizinhos? Onde estão aqueles seus colegas de faculdade? Onde estão eles? Onde estão eles? Quantas pessoas ao nosso redor que estão morrendo? E o dia que nós encontrarmos com essas pessoas vão estar condenadas ao inferno. E ela olhar para você e falar: você podia ter me tirado daqui. Você teve a oportunidade de não ter me deixado entrar nessa. Você teve toda a chance, toda a oportunidade. Você tinha algo tão precioso com você e você não compartilhou comigo. Clame ao Senhor, querido. Abra os seus lábios. Diga isso ao Senhor: Senhor, vem romper no meu coração. Me faz amar. Me faz amar como o Senhor ama. Me dá um coração igual ao teu, Jesus. Me dá, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Você pode declarar isso. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, sim, Senhor, usa-me, Senhor, e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Desde aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, sim, Senhor. me conhece. Nós fazemos desse cântico, Senhor Deus, a nossa oração. Quebranta o meu Vem quebrantar, Senhor. coração. Espírito Santo, vem sobre nós. Transforma-me conforme Sim, Senhor. a tua palavra. Cada um de nós aqui, Senhor, nos transforma. Enche-me até em mim. Vem, Espírito. Se ache Enche. só ti. Uou! Então
Pode dizer isso? Enche-me e usa-me. Sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e sonda-me, quebranta-me, sonda-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me E usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis-me aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sim, Senhor. Continue com seus olhos fechados. Clame ao Senhor, querido. Abra os seus lábios e ore ao Senhor. Eu quero orar por você, mas eu quero que você ore por você mesmo. Sabe, Deus está me dizendo de pessoas aqui que já foram tão frutíferas, mas que por causa de tantas coisas na sua vida, por causa das circunstâncias, talvez adversas, mas talvez até por causa do comodismo, você parou no meio do caminho. E tem uma multidão de jovens esperando você. Existem pessoas agora mesmo sofrendo e chorando. Pessoas dentro do quarto agora. Deus me mostra pessoas dentro dos seus quartos agora. E o espírito de suicídio. Palavras malignas entrando sobre a vida delas, dizendo que elas não têm esperança. E talvez alguma dessas pessoas, queridos, sejam pessoas próximas a você, porque eu sinto do Espírito que Deus está me falando e está me dizendo que existe alguém agora no quarto dela, chorando amargamente em depressão. E é uma pessoa próxima a você, eu não sei quem é. Eu quero que você comece a orar pelos seus amigos, pelos seus parentes. Talvez você também não saiba, mas Deus vai começar a lembrar você de pessoas. Deus vai começar a lembrar você de pessoas que precisam de uma palavra de esperança, do evangelho dele. Eu não me conformo, queridos, de ver essa cidade nessa situação. Eu quero ver avivamento na vida desses jovens. Eu quero ver transformação na sua família. Eu quero ver transformação na sua casa. Sim, Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem incendiar. Vem constranger os nossos corações. Vem agora sondar. Vem, Senhor Deus, mostrar para nós aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa de transformação, Senhor. Vem com teu fogo, aviva-nos, Pai, transforma-nos, usa-nos para a tua glória, Senhor. Os seus vizinhos, pessoas que você tem entrado no elevador, você vê todos os dias, estão indo para o inferno e você jamais compartilhou do amor de Deus com elas. Pessoas do seu trabalho, sabe, queridos, é muito egoísmo. Mas pastor, o que eu vou falar? Querido, existem pessoas que se você disser assim para ela apenas, Jesus te ama,
Uma porta vai se abrir, porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Você vai ver aquele coração se quebrantando. Nas noites talvez mal dormidas, Ele vai lembrar de você. Quando você disse Jesus te ama, Ele vai lembrar de você. E Ele vai lembrar que existe um Deus, que existe um homem que morreu por ela e que a ama mais do que ela mesma. Jesus, desperta-nos, desperta-nos, Espírito Santo, vem. Oh, essa vida não é só dinheiro, essa vida não é só fama, riqueza, essa vida, querido, não vale a pena ser vivida se não for para o Senhor Jesus. Se não for para o Senhor, é Jesus, como um farol, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis-me aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sim, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, vem sobre nós, Pai. Vem sobre a Tua igreja. Pai, o Senhor sabe, Pai, eu tenho orado a Ti. Eu quero fazer isso publicamente. Eu não aceitei esse chamado, Pai, de ser pastor apenas para cuidar de feridas, Senhor. Pai, eu sei que como pastor o Senhor nos chamou, e como líderes aqui, como jovens cristãos, Senhor Deus, o Senhor nos chamou para ir além disso, Senhor. Pai, nós queremos, Senhor Deus, ver o avanço do Teu reino. Nós queremos ver o avanço do Evangelho. Nós queremos, Senhor Deus, tocar as pessoas com o Teu reino, com o poder. Nós queremos, Senhor Deus, que o Teu Evangelho seja vivo em nós, Senhor Deus. Que o Teu avivamento venha sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, Pai. Em nome de Jesus, vem com a Tua palavra de sabedoria, de conhecimento. Vem com a palavra de profecia. Vem, Senhor Deus, trazendo dos Seus dons. Mas sobretudo, Pai, nos dá, Senhor Deus, o dom do amor. O maior de todos os dons ali, Senhor, da Bíblia. Pai, nos dá, Senhor Deus, um coração igual ao Teu, Pai. Nós não queremos, Senhor Deus, buscar as outras coisas com motivação errada, mas nós queremos, Senhor Deus, que a essência do amor flua em nós, e que a partir do amor todas as outras coisas fluam. Senhor Deus, eu quero ver pessoas sendo curadas, porque eu não suporto vê-las doentes, Pai, por amor à vida delas. Eu não quero dom de cura, Senhor Deus, para minha glória. Eu não quero profecia sobre a minha vida para minha glória. Mas, Senhor Deus, eu quero profetizar, eu quero palavra de conhecimento, porque eu amo essas pessoas, porque, Senhor Deus, eu me importo com a vida delas. Vem, Senhor Deus, vem despertando o Teu povo para a essência do Evangelho, para a essência daquilo que é o nosso chamado, Pai, como igreja. Pai, libera, Senhor Deus, sobre nós esse novo ciclo, esse novo tempo das nossas vidas. Pai, coloca agora na vida, na memória, na mente agora de cada um dos meus irmãos, pessoas que agora mesmo, nessa noite, precisam, Senhor Deus, de um colo, precisam do favor, precisam da palavra do Senhor. Desperta-nos, Pai. Traz agora a memória, Senhor Deus, mostra, Senhor Deus, quem é esse amigo, essa colega, esse familiar que se encontra nesse quarto deprimido, Senhor Deus, que precisa tanto ser alcançado, alcançada. Vem agora, Senhor Deus, usando os Teus filhos, Senhor Deus, para serem manifestação do Senhor nessa terra, para serem os braços do Senhor Jesus nessa terra, para serem boca do Senhor. Unge, Senhor Deus, eles. Unge eles, Senhor Deus. Derrama, Senhor, da Tua unção.
Derrama da tua glória, Pai, e que eles brilhem, Senhor Deus, nessa nação. Eu peço, Senhor Deus, que cada um dos que estão aqui possam ser astros. Senhor Deus, quando eu digo astros, são seres que vão ser iluminados, Pai, pela Tua glória, e que vão, Senhor Deus, refletir a Tua glória, e que vão atrair multidões a elas, por causa do amor, por causa, Senhor Deus, da santidade, por causa, Senhor Deus, do favor que existe sobre a vida delas. Vem sobre as nossas vidas, nos usa, Senhor, nos enche do Teu Espírito, nos transforma, Senhor, e nos usa para a glória do Senhor, Pai. Pai, vem agora com a Tua bênção sobre cada um que está aqui. Que o amor de Deus e que a graça de Jesus, que a consolação do Espírito esteja sobre cada um nessa noite. Que o Senhor nos leve agora, Senhor Deus, em paz para as nossas casas, em proteção, paz e proteção, mas, Senhor, com um desconforto santo no coração. Pai, que esse desconforto aumente. Senhor Deus, que o coração acelere, que a chama no peito queime, Pai, de amor por pessoas. Em nome de Jesus. Amém.